Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Sandro Fantinel, do PL, tratar aqui de diversas pautas e projetos do vereador. Aqui eu de imediato saúdo o vereador Fantinel, uma honra tê-lo conosco aqui. Eu que agradeço, Fábio, estar aqui presente contigo e ter esse papo descontraído. Vereador, o senhor, ao longo desta legislatura, e já nos encaminhamos aí para praticamente o apagar das luzes desta 18ª legislatura, faltando aí pouco mais de 6 meses para o seu encerramento. Uma das iniciativas que pautaram o início do seu mandato aqui na casa, o seu primeiro mandato, foi atingir a regularização fundiária, e aí eu lembro que o senhor fez uma pesquisa em projetos que já vinham acontecendo em âmbito nacional, em outras cidades e tal, e numa articulação junto ao Executivo, para sintetizar um pouco, nós chegamos ao chamado REURB, que foi um plano alvissareiro aqui no âmbito da cidade de promover a regularização fundiária, e é uma realidade na cidade. E eu gostaria que, passados esses anos em que o projeto já acontece, o senhor fizesse uma avaliação daquilo que se pretendeu, do que foi colocado em prática e do que precisamos melhorar. Foi um trabalho que iniciou muitos anos antes de eu me eleger, quando eu ainda era presidente de bairro, que eu vinha lutando para a regularização do meu loteamento, que tinha problemas e tal. Qual loteamento que era, vereador? É o loteamento Três Pinheiros, de Fazenda Souza. Aí depois, em 2017, então, a gente acompanhou a criação da REURB pelo presidente, então, o presidente Temer, né? Que criou uma lei que regularizava as favelas. Não era para regularizar bairro, era para regularizar as favelas. Isso no Rio de Janeiro? Isso, justamente. Rio de Janeiro e São Paulo, né? E daí a gente baixou essa lei ali, a gente analisou ela e com o trabalho do advogado Moser, que me ajudou muito, e os seus colegas, nós construímos e adequamos essa lei ali para que ela pudesse ser usada para regularizar loteamentos em Caxias do Sul. Foi por isso que no que eu me elegi, praticamente 2 meses depois, eu já protocolei a lei, porque eu já tinha ela pronta. Claro. Né? A gente já tinha ela pronta, mas foi uma construção que de 2017 até 2020, quando eu me elegi, e 2 meses depois eu protocolei ela no dia 27 de fevereiro. Aí a gente teve aquela parceria com o Executivo, por qual motivo? Porque se eu deixasse correr no trâmite do Legislativo, poderia demorar 2 a 3 anos para ela vir a plenário para ser votada. Uma lei que precisava, a cidade estava esperando aquela lei ali há 40 anos. Então o Executivo me propôs a parceria de eu retirar e protocolarmos juntos. Para não inviabilizar. Para não inviabilizar, para que ela pudesse ser automatizada imediatamente. E realmente em 2 meses ali a gente já entrou em vigor a lei que hoje está regularizando a cidade inteira e todos os municípios, os distritos da nossa cidade, né? Hoje ela apresenta alguns prós e alguns contras, porque hoje eu visitando as comunidades que estão regularizando, o que a gente nota? Que todo mundo quer regularizar. O problema é que mesmo a REURB-S, que é a REURB social, né, ela tem custo. É mentira aquela história de dizer que é de graça. Não, é de graça uma parte, mas a outra parte as pessoas têm que pagar. Então teria que se criar algum mecanismo agora que pudesse captar recursos federais, né, ou até mesmo estaduais, visto que o município não tem como, né, para que pudesse dar uma força, ou dar uma ajuda ou custear parte desse custo que ela tem para regularizar essas famílias que não têm condições de pagar. Então a REURB-E, por exemplo, que é a REURB que o pessoal tem mais condições, que é aqueles que podem pagar, mesmo ali, que nem o meu loteamento, é a REURB-E. Tá? Nós já tivemos aí um custo de R$5.000 cada terreno para fazer a burocracia, a parte burocrática. Aí, o que vai acontecer agora? Agora, em janeiro, nós vamos receber a certificação de propriedade, né? No caso de regularização. Aí vem o quê? Dali para frente vem o custo da infraestrutura. Claro. O custo da infraestrutura, para nós poder ter a matrícula, para nós poder ter uma escritura, são mais R$5.000. Mínimo, né? Sim, mais 5 mil. Que inclui o quê? Esgoto, tratamento de água, calçamento, pavimentação, aquela coisa toda, né? Então, muitas dessas famílias que já fizeram um parcelamento para pagar esses 5.000, agora mais 5, talvez tenha muitas famílias que vão dizer, eu não tenho mais condições.
E aí nós temos um problema burocrático que diz o seguinte, que se as pessoas não assinarem o compromisso para fazer essa pavimentação em 4 anos, que é o prazo permitido, se perde tudo o que foi feito. Claro. Então isso nós temos que começar a tentar analisar, construir, ver uma forma. E eu já vou aqui, para todos que nos assistem, eu vou lançar já uma ideia que vai ser não é nem um projeto, mas é uma indicação, talvez será um projeto, né? Que as associações de moradores possam assumir perante a empresa que está regularizando, elas possam assumir, o compromisso dessa pavimentação, dessa infraestrutura, e que elas possam, através dos vereadores que representam aquele bairro, aquela comunidade, aquele loteamento, que esses vereadores possam captar recursos com deputados federais e dirigi-los a essas AMOBs, para que essas AMOBs cumpram com esses requisitos. Então, livraria aquela comunidade mais carente ou aquele que não tem condições de pagar, de realmente poder ter o seu direito à escritura, à matrícula, sem que todo o trabalho que tenha feito até aquele presente momento seja perdido. E, vereador, o senhor visivelmente continua tentando trabalhar numa espécie de equilíbrio entre os atores envolvidos, seja o loteador, o cidadão que adquiriu, o poder público. E como é que o senhor vê a origem disso? Porque a regularização fundiária, claro que não em todos os casos, mas em boa parte, ela precisa atacar muitas vezes processos que começaram inadequadamente. O loteador lá que ocupou um espaço que não deveria, aí se vale de famílias humildes que não têm condições financeiras e acabam muitas vezes sendo enganadas, aí o prefeito, o secretário se vêem pressionados a colocarem lá aparelhos públicos como água, luz, saneamento básico e por aí afora. O senhor já vê o passo a passo quase que completo para não ter que ficar sempre resolvendo o problema depois de instalado? Isso vai depender muito, Fábio, dos políticos que a gente tem. Porque a maior parte dos problemas que você acabou de apresentar, nós tivemos graças a políticos corruptos que ocuparam essa casa no passado. Inclusive, eu, por valor ético, não faço nomes, mas no meu loteamento, uma parte do meu loteamento está dentro da bacia de captação. Ou seja, quando foram vendidos os terrenos irregulares, né, o que acontece? As pessoas não podiam ter água. O SAMAI não ligava a água. Por quê? Porque não podia ligar. Era bacia de captação irregular. E era irregular, era bacia de captação. Não podia ligar a água, entendeu? Aí, políticos, para ganhar voto, que tinham um certo poder dentro do SAMAI, foram lá e colocaram os contadores de água. Entendeu? Então, colocaram os contadores de água numa área irregular, eles contra eles, para que depois viesse a estourar no bolso de quem? Do mais humilde, aquele que precisava. E aí aquele mais humilde agora ele encontra um problema sério, que está enfrentando ainda até hoje, né, de conseguir destacar essa situação ali, entre bacia e não bacia, para poder ter o instrumento de propriedade, que é um direito dele. Então nós precisamos que o povo comece a refletir em quem coloca aqui dentro. Tem que ser pessoas transparentes, que não usem o poder político para se autopromover, mas que trabalhem para a comunidade, de forma correta, de forma honrada. Eu posso não estar aqui o ano que vem, isso é normal da democracia, mas com certeza se eu não estiver aqui, daqui eu saio de cabeça erguida e ninguém vai poder dizer, o cara não fez isso ou o cara se aproveitou daquilo. Então nós precisamos pensar muito nesse fator ali. Eu acho que a REURB é a solução. Temos que fazer alguns ajustes, que a gente viu no andamento da carruagem, que tem que ser feito alguns ajustes. Eu estou à disposição, a minha equipe está à disposição. O senhor já colocou aqui, a propósito, possibilidades de existe essa possibilidade, é uma ideia minha, é importante que fique registrada, né? É uma ideia minha, que a gente construa uma parceria entre a AMOB com o vereador que representa, o vereador com o deputado, e que o deputado consiga, através da prefeitura, mandar emendas para aquela AMOB, para que ela custeie aquela infraestrutura daquele loteamento. Vereador, nós vamos fazer uma pequena pausa. E para quem está nos acompanhando aí, já na volta, trataremos aqui de parcerias público-privadas a partir de iniciativas do vereador Fantinel. Continuem conosco. Estamos de volta hoje recebendo o vereador Sandro Fantinel, do PL.
Vereador, como nós vínhamos conversando, já para este bloco, nós temos uma série aí de iniciativas suas, dentre as quais, para prédios públicos e para praças, parques e demais áreas de lazer, o senhor se voltou a propor parcerias público-privadas, mas não só no âmbito do custeio em si, mas de criar um espírito de compromisso comunitário, ou seja, que as pessoas se sintam, no bom sentido, donas dos seus espaços e contribuam com eles. Com certeza. Não, a ideia, na realidade, das PPPs, das praças e parques e prédios públicos, nasceu numa visita que eu fiz no início do meu mandato ao Lago do Risso. Aquele lugar é maravilhoso, é um lugar fantástico, é um lugar que daria tranquilamente da gente fazer o Lago Negro de Caxias do Sul, para fazer um paradoxo, né? Abandonado, com as lixeiras tudo virado ao avesso, os banheiros que não funcionam, praticamente abandonado, né? E a gente culpar a prefeitura, o cara que quer se eleger falando mal dos outros, ele culpa a prefeitura. O cara que quer se eleger por mérito, ele apresenta a solução. Eu sempre digo isso. Então é o seguinte, a prefeitura, infelizmente, não tem braço para atender todas as necessidades da nossa cidade. A única saída que existia era uma parceria público-privada. Então a minha indicação ela foi o seguinte, por que a gente não faz um projeto onde que o empresário X, ele diz assim, não, eu adoto o Lago do Risso, eu vou colocar uma pizzaria lá, minha, tá? Vou colocar uma pizzaria, não vou pagar nada para a prefeitura, mas em troca de um aluguel que eu teria que pagar para a prefeitura por estar num ambiente público, eu vou gastar esse dinheiro para fazer a limpeza da lagoa, para fazer melhoria no banheiro, segurança, calçadas, banco, lixeira, deixar aquilo lá impecável, né? Por quê? Porque o cidadão vai chegar ali e vai encontrar um ambiente maravilhoso de graça. E ele vai comer uma pizza lá, ele vai pagar, mas em qualquer pizzaria que ele vai pagar. Então o dono estaria ganhando dinheiro, essa pessoa que faz a adoção, né? Ela estaria ganhando no negócio dela e estaria investindo aquilo que seria o aluguel no cuidado daquela área lá. A prefeitura se isentaria de custos. Fiscaliza. Isso, a prefeitura só fiscalizaria, ela se isentaria de custos e ela estaria oferecendo para a população um lugar maravilhoso. Graças a Deus foi aprovado, já tem alguns locais já que estão sendo adotados, que está sendo implantado, e assim também foi a questão dos prédios públicos, né? Que hoje, graças a essa minha indicação, esse projeto, nós temos hoje a construção da UBS de Anarec, que quantos e quantos anos já fazia que o pessoal vinha batendo que tinha que construir uma UBS nova, que tinha que construir porque estava caindo, porque não tinha mais condições e tal. Hoje nós temos a UBS nova em Anarec, graças a esse meu projeto, né? E vereador, como é que o senhor vê também aquilo que eu usei na pergunta anterior, do senso de pertencimento? Até houve uma certa polêmica no noticiário quando a prefeitura incentivou as pessoas a fazer, inclusive, a manutenção de praças. Alguns foram lá, cortaram a grama, ajudaram no conserto, às vezes, de um aparelho, de um brinquedo, algo do tipo. Mas, de um modo geral, nas próprias comunidades houve uma saudação a isso. Me sinto importante aqui, cuidando do espaço, enfim. Como é que o senhor avalia também essa ideia das pessoas se apropriarem mesmo dos seus espaços? Seria muito bacana se não fosse utópico, né? Porque as pessoas dizem, eu quero fazer. Elas vão lá, fazem uma vez, depois não vão mais. Elas vão esperar que o outro vá, porque eu já fui. E aí o outro pode não ter a mesma vontade daquele que foi por primeiro. Aí aquele que foi por primeiro vai ter que ir de novo, se ele quer ver limpo. Então a gente fazendo esse destacamento, entregando para a comunidade um ambiente que funciona, um ambiente louvável, né, limpo, bonito, com segurança, com tudo o que precisa, de forma gratuita, como sempre foi, né, mas tendo um zelador que faz esse trabalho com um compromisso firmado, né? A gente tem essa tranquilidade, porque depender da população, não que essas enchentes mostraram que o povo, quando se une, consegue fazer as coisas, mas isso são coisas pontuais. Isso, são coisas pontuais. Porque também aquele cidadão mais pragmático, ele vai dizer o seguinte, olha, eu pago meus impostos, então o mínimo que eu espero é que o poder público vá lá e faça. Isso, o que eu mais ouço, por exemplo, no interior, e me entristece falar, mas é uma realidade, né? Que tem muita gente que chega para mim, principalmente o pessoal mais da agricultura, que diz assim, mas a gente paga um monte de imposto e a Codeca não passa a buscar o lixo.
mas ninguém paga a taxa de lixo lá. Eles pagam o INCRA. A Codeca é uma empresa contratada, ela tem que receber para trabalhar. Então, a cidade, todo o pessoal que mora na área urbana paga a taxa de lixo, paga IPTU, como eu pago. Sempre paguei. Sim, a IPTU e a taxa. Isso, IPTU e a taxa. Então, o que é que paga as despesas da Codeca? É a taxa do lixo. Se não tem a captação da taxa do lixo, como é que a empresa consegue dar a volta? Aí ela chega nessa situação que ela se encontra. Então, nós encontramos aí os pró e os contra do pessoal. Ah, mas eu pago imposto. Mas qual imposto? Para aquele serviço que tu está pedindo, que tu está cobrando, para aquele serviço pontual lá, tu paga imposto? Mas nisso que o senhor levanta, por exemplo, nas comunidades do interior, e o senhor vivencia essa realidade até por ser de Fazenda Souza, mas não só Porque isso. eu sou muito pressionado. E o senhor transita por outras localidades também. Como resolver, a propósito, essa parte da coleta? Seria o caso de ampliar o quadro da Codeca e até o processo de cobrança? Ou, de novo, uma PPP, estender essa lógica? É um setor muito complexo, tá, Fábio? A Codeca é um setor muito complexo. Eu, por exemplo, fiz indicações que estão nos anais da nossa casa, né, que hoje a Codeca poderia ser uma usina de gás natural. Né? Eu trouxe um engenheiro de Israel, inclusive o representante dele, veio falar com a Adiló junto comigo na questão de colocar o biogás nas escolas. A outra empresa ligada àquela do biogás, ela teria condições de colocar naquela época lá, que foi o primeiro ano de mandato, uma usina na Codeca para fazer gás do lixo orgânico. Nós estamos falando de 2021. Isso, para a coleta do lixo orgânico, transformá-lo em gás engarrafado, vender em botijão, tanto para veículos como para uso de casa, né? O que falta para colocar em prática isso aí, vereador? Que é uma pauta que volta e meia aparece e não anda. Né? Falta vontade. Porque, para ti ter uma ideia, naquela época, a empresa do Rio de Janeiro disse que com 5 milhões de reais ela instalava essa usina no lixão, né? Lá onde que a Codeca deposita os resíduos, né? Só que daí eu te pergunto, quantos 5 milhões nós já demos para a Codeca? Podia ter sido investido ali. Poderia estar solucionando o problema, poderia ter resolvido o problema. Inclusive, o engenheiro disse para mim que o gás custaria a metade do gás que a gente compra hoje. Né? Então, são coisas que tem que ter vontade, tem que ter coragem, porque tu pode fazer um investimento desse e daqui a pouco pode dar alguma zebra. Então, tem que ter coragem, tem que ter punho de ferro e tem que ter agulha, né? Vereador, nós estamos aí nos aproximando da reta final do programa, um pouquinho menos de 2 minutos, então o senhor ainda tem um tempo relativo. No que eu devolver a palavra ao senhor, quem está nos acompanhando neste momento na tela já visualizará os seus contatos para envio de críticas, sugestões ou elogios ao senhor. O espaço ainda é seu para as considerações finais. Fábio, eu faço um agradecimento à casa, à TV Câmara, agradeço a todos aqueles que estão nos assistindo e dizer que se a gente tem vontade, a gente consegue fazer, tá? A gente não consegue no mundo público fazer o que se consegue fazer no mundo privado. Isso é impossível, tá? O mundo público, graças a uma coisa chamada democracia, né? Ele é muito enrolado. O que tu consegue em 30 dias no privado, tu demora 1 ano no público. Então tem muita gente que diz, mas como é que demora tanto? É assim, infelizmente, tem que passar por muitos setores, tem que passar por muitas comissões, tem que passar por várias secretarias e todo mundo tem que estar de acordo, tem que vir para a Câmara e todo mundo tem que estar de acordo para que aquilo aconteça. Se tiver um que não está de acordo, volta tudo para trás e começa de novo. Então nós temos vários problemas aí que, infelizmente, não é culpa do prefeito, do vereador, do secretário, mas é culpa do sistema que nós ocupamos no nosso país. É a chamada democracia. É bom porque a gente tem liberdade, a gente pode discutir, mas ela também tem seus entraves, que é a burocracia. Vereador, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço a todos. A honra foi toda nossa, como sempre. Acabamos de conversar então com o vereador Sandro Fantinel, do PL. Obrigado pela audiência, até o nosso próximo encontro.